Oi, muito bem-vindo, você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E o nosso lema é: pensai nas coisas do alto. A palavra de hoje é sobre a trindade maligna. Queridos, você já comprou algo que posteriormente descobriu que era uma fraude? Já entrou num negócio que afinal descobriu ser uma completa mentira? Você já recebeu dinheiro falso? Ou comprou algo pirateado, se passando por original, e em pouquíssimo tempo aquilo ali se deteriorou? Parecia original, mas era fraco, falho, falso. Satanás não é Deus, ele quer ser Deus, ele quer ser parecido com Deus. Da mesma forma que as pessoas adoram a Deus, Satanás deseja que o adore e o sirva. E a única forma que ele tem para alcançar os seus objetivos é enganar as pessoas. Por isso que o evangelista João o nomina como o pai da mentira. Por isso também, desde o início, lá em Gênesis capítulo 3, o seu esquema tem sido mentir, fingir sobre si mesmo ser Deus, querer ser igual a Deus. Então entenda, queridos, que nem tudo que fala de Deus, nem tudo que se parece com Deus ou usa o nome de Deus é de Deus. A trindade maligna virá para isso, para fazer esse papel. Trindade maligna, esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, participe deste canal, nos acompanhe com os vídeos que são lançados aí semanalmente. E eu ainda te desafio em 3 segundos você tocar o sininho para você receber novidades, compartilhar esse vídeo nas suas mídias, seus familiares e amigos, e também deixar aí o seu joinha, ok? Seja bem-vindo ao canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, na Bíblia não existe a palavra Trindade Santa, porém existe as 3 pessoas distintas que a compõem: Deus, o Pai Eterno, seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo. São estes que compõem a Trindade Santa. Nós cremos piamente em cada um deles e pelas revelações modernas sabemos que o Pai e o Filho têm corpo tangível de carne e ossos e que o Espírito Santo é o terceiro personagem, não tem carne nem ossos, porque é o Espírito. Eles compõem a Trindade. Essas 3 pessoas são em perfeita unidade, em perfeita harmonia de propósito e de doutrina, conforme podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 21 a 23. Esta Trindade Santa, essa a qual a Bíblia descreve, a qual nós cremos. Mas, queridos, vem aí um plagiador que fez, através dessa daí, observando essa, ele fez a Trindade maligna. Jesus chamou esse plagiador de diabolos, do grego o diabo, o pai da mentira. Isso está registrado em João capítulo 8, versículo 44. Satanás está empenhado numa campanha de fraudes para desviar a humanidade de Deus. Ele quer que a humanidade o adore e o sirva, como Deus, e isso é a grande mentira que ele apregoa por aí. O ponto final de sua ânsia por adoração aparecerá na metade do final da grande tribulação. Certo? Então, se você quer saber um pouco mais sobre a grande tribulação, consulte aqui no canal um tema: a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Então, consulte aqui no canal que você vai encontrar esse tema aí, e é muito interessante para você assistir. Olha, numa tentativa de ser como Deus,
Aí então o diabo plagiou a Trindade Santa e criou a Trindade Maligna, né? Ele quer ser igual a Deus. Satanás sempre vai querer isso e ele vai fazer de tudo para alcançar esse intento. Só que nós sabemos que não, né? Satanás reunirá uma pseudo-trindade alcançada por breve tempo, que sempre ele quis, né, que a humanidade o adorasse como ele se fosse um Deus. Mas para isso, queridos, ele fingirá ser um Deus que governe por meio de um falso Messias, de um falso profeta, um anticristo que seja proclamado aí como falso profeta. Ele será uma imitação do Espírito Santo que testifica de Cristo. Então, juntas, essas pessoas, essas entidades demoníacas governarão o mundo por um breve período de tempo. O seu domínio, no entanto, não durará, né? Porque é uma completa mentira e certamente Jesus virá dar o cabo a essa história. Essa trindade, de forma alguma, é como Deus. Não é santa. Não apenas Satanás não é Deus, mas também o anticristo, o falso profeta, são meros homens inspirados pelo diabo para tentar representar aí a verdadeira trindade. Não existe outra trindade, porque ninguém é como Deus. Existe apenas um verdadeiro, único e absoluto Deus, o Deus triuno, o Yahvé, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o único a ser reconhecido e adorado. A trindade de Satanás é apenas uma pobre imitação que breve vai ser destruída, conforme nós podemos ver em Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Satanás, ele finge ser Deus, mas ele é o pai da mentira. Da mesma forma que Deus é o pai e é apresentado na Escritura como arquiteto da salvação, ele quer ser igual nesses títulos aí também. Ele é o inimigo de Deus. E, portanto, como inimigo de Deus, ele se torna também inimigo do homem. E todo o mal provém dele. Assim, queridos, como é impossível Deus pecar, porque a essência de Deus é totalmente benigna, assim também é impossível Satanás fazer o bem, porque a sua essência é grandemente maligna. Então é impossível que ele faça o bem. Jamais ele poderá ocupar o lugar de Deus. Jamais ele poderá ser como nosso Senhor Jesus, porque Jesus, nosso Salvador, porque para ser como Jesus tem que derramar sangue pela humanidade por amor, como Jesus fez ali no Calvário. Satanás jamais poderá derramar sangue porque ele é um anjo, e anjo não tem sangue. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os anjos são todos espíritos ministradores, e espírito não tem sangue. O primeiro vislumbre dessa trindade satânica foi revelado pelo apóstolo João em Apocalipse 12 e 13, capítulos 12 e 13. Ali, o grande dragão, que é Satanás, citado em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ele é descrito como o inimigo do verdadeiro Messias, o inimigo também de Israel, né? Porque ele não quer que o reino de Cristo seja uma realidade ainda aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 12, nós vemos milhares de anos de batalha entre Satanás e Deus, se é que podemos chamar de batalha, porque nada contende em batalha contra Deus, porque não existe batalha entre Deus, que é supremo, todo-poderoso, não existe, porque pela palavra Deus ganha as batalhas. Nos versículos 1 a 5, o dragão está no ponto de destruir o Messias nascido de Israel, mas ele é arrebatado
né, para Deus até o seu trono, né, antes que o dragão possa prejudicá-lo. Eis uma visão panorâmica do nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Já os versículos de 6 a 17 do texto de Apocalipse 12 que estamos narrando, nos leva para adiante, para o período da grande tribulação, em que o dragão procura aniquilar a Israel. Pois sabe-se que se Israel for destruída, aí o reinado do Messias não poderá acontecer. Então esse é o alvo de Satanás, do falso profeta, né, do homem da iniquidade. Ele quer que o reinado de Cristo não prevaleça. Ele quer destruir com Israel, com o povo de Deus, mas ele não consegue destruir a Israel porque Deus protege miraculosamente o seu povo ao longo da história. Então o dragão volta sua atenção para os santos, né, que é citado em Apocalipse, aqueles que adoram o verdadeiro Messias e que durante a época da grande tribulação eles serão guardados por Deus. Para tentar destruí-los, eles convocam, né, Satanás convocam as bestas, né, convoca a besta, o anticristo, que é o seu instrumento para enganar o mundo e levar a adorar Satanás. Né? Estamos descrevendo aqui a atuação da trindade maligna conforme o livro de Apocalipse, né? E aí chega-se no anticristo, que finge ser o Messias. A figura que temos em Apocalipse, já estamos no capítulo 13, o versículo 1 nos apresenta o dragão conjurado com a besta que emerge do mar. Essa besta, ela representa a forma final de todos os reinos gentios que governaram desde o último rei davídico, né, legitimamente reconhecido em Jerusalém, que foi o rei Jeoaquim, né, do ano 597 a.C., que ele reinou. Desde esse rei, isso está registrado no capítulo 2, 7 e 8 do livro de Daniel. Mas esse reinado perverso também é personificado por ser a cabeça, o anticristo, que é a encarnação do mal. Veio desse reinado aí. Então, a besta enganará a humanidade, fazendo-a pensar que ele é o verdadeiro Messias, para que por meio dessa besta, Satanás seja adorado. Esse é o plano da trindade maligna. A besta enganará a humanidade, fazendo-a pensar que ela é o verdadeiro Messias. Tá dando para entender, amados? Então, em primeiro lugar, Satanás dará ao anticristo poder sobrenatural para iludir o mundo, para que por meio dele Satanás seja adorado. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, 9 e 10, ele afirmou que esse é o homem da iniquidade. Virá com todo poder e sinais, prodígios da mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem. Então, assim como o verdadeiro Messias demonstrou sua autoridade, operando feitos miraculosos, também esse falso Messias apresentará-se com feitos miraculosos, sobrenaturais também. Mas em contraste com os milagres de Cristo, que se destinava a conduzir as pessoas à adoração do verdadeiro Deus, os milagres desse falso Cristo têm o objetivo de levar a adorar um falso Deus, que no caso aí é Satanás. É o inverso da trindade santa. A trindade maligna é um plágio, plano maligno do inimigo contra o reino de Deus. Em segundo lugar, pode ser que a besta também tenha o que parecerá uma experiência
de ressurreição, né? O que a Bíblia traz ali, né, no seu texto, de que ele foi curado de uma ferida maligna e ressurgiu, né? Imitando a Cristo para chamar a atenção das pessoas. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, uma das cabeças da besta, é o que a Bíblia descreve, sofre uma ferida mortal e é curada. As pessoas da terra ficam maravilhadas e passam a seguir a besta. Entenda o plano maligno de Satanás plagiando a morte e ressurreição de Cristo. Ou então a ressurreição do seu cabeça aí, no caso, o anticristo. No caso da segunda alternativa, o anticristo poderia usar a sua aparente ressurreição como prova de que ele é, de fato, o Messias verdadeiro. Queridos, quem é movido pelo Espírito Santo de Deus e se alimenta das Sagradas Escrituras não será enganado pela trindade maligna, mas quantos outros tantos ele conseguirá enganar. Em terceiro lugar, essa besta procurará governar a partir de Sião, como foi profetizado a respeito do verdadeiro Messias, né? Isso está lá escrito no livro dos Salmos, no capítulo 132, né? E ela fará isso erguendo uma imagem viva de si mesmo no templo em Jerusalém, com a exigência de que o mundo adore a imagem, né? Como registra ali Apocalipse no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz que ele se coloca, né, como imagem viva para ser adorado. Esse é o cumprimento tipológico da abominação desoladora do qual descreve o profeta Daniel no capítulo 11, versículos de 30, né, em diante, e o cumprimento direto, né, do que ele escreve, Daniel escreve no capítulo 9, no versículos 27, e no capítulo 12, no versículo 11. É o cumprimento dessas profecias aí, conforme também está refletida aí, né, na profecia que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 15. Dessa maneira, Satanás finalmente será adorado pelo mundo como Deus, mas, queridos, tudo isso será uma grande mentira. O falso profeta fingindo também ser o Espírito Santo. Vemos também um outro personagem que é uma besta com chifres, como um cordeiro, mas com um discurso como o dragão. A Bíblia descreve que ele vem como cordeiro, mas boca de dragão, né? Tá lá em Apocalipse 13º, né, capítulo 13, versículo 11, e é uma autoridade sobrenatural derivada do anticristo. O que se descreve aqui é um profeta humano inspirado diabolicamente, né, imitando as profecias bíblicas, que era a inspiração do Espírito Santo, e ele apontará o anticristo como Messias, como João Batista apontou Jesus como Messias. Então ele vai fazer também o papel de João Batista anunciando Cristo. Então esse falso Espírito Santo vai estar apontando, né, Satanás ou a besta como o verdadeiro Messias. Como os profetas do Antigo Testamento, esse falso profeta também vai ser capaz de realizar sinais, conforme a Bíblia descreve. Mas os seus sinais serão enganadores, falsos, a fim de provar a veracidade do seu testemunho, que também é uma grande mentira. Ele exigirá que o mundo adore a besta, que é o anticristo, e receba a sua marca, aquela que quem se recusar será morto, conforme a Bíblia descreve, e é um texto comumente divulgado nas igrejas aí, que você sabe do que eu estou falando, sobre a marca da besta. Foi o que o profeta também Zacarias escreveu nos capítulos 12 e 14, que diz assim: espíritos demoníacos farão com que os governantes do mundo reúnam seus exércitos no vale do Armagedon para o ataque final contra o remanescente judeu em Jerusalém.
É sobre essa profecia aí de Zacarias que essa trindade maligna está apontando. Dessa trindade emergirá um engano final. 3 rãs representando espíritos demoníacos sairão para enganar o mundo, conforme a profecia descreve, unindo a besta numa rebelião geral contra a vinda do verdadeiro Messias, do seu reino, contra a segunda vinda de Cristo. Isso está registrado em Apocalipse 16, versículos de 13 a 16. Esses espíritos, conforme a Bíblia descreve aí, parecido com rãs, espíritos demoníacos, farão com que os governantes do mundo reúnam seus exércitos no vale do Armagedon, E qualquer esperança de se arrependerem não existirá, porque eles não verão a vinda de Cristo. É o que eles sugerem, é o que eles querem, pois estão... A grande tribulação já está aí. Será um período administrado pelo próprio diabo, de acordo com a doutrina das 70 semanas do capítulo 9 do livro de Daniel. Esse período de tempo vai abranger aí pelo menos 7 anos. Essas profecias das 70 semanas de Daniel. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, está revelado que o período tribulativo será dividido em 2 fases. Cada fase terá 3 anos e meio. E nesse período aí é que o dragão, o anticristo, o falso profeta, eles formarão essa tríade que dominará a terra temporariamente. É nesse período aí que estará atuando a trindade maligna. Vamos resumir quem são os componentes dessa trindade maligna, conforme a Bíblia nos mostra. Vamos resumir aqui e trazer o que eles farão, qual o papel de cada um dos membros da trindade maligna, conforme a Bíblia nos sugere. Certo? Primeiro, o que a Bíblia descreve aí é o grande dragão vermelho. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 está escrito: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande vermelho dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Isso é o que a Bíblia nos mostra sobre o grande dragão vermelho. Agora, o que isso significa? Este grande dragão vermelho, ele representa Satanás, o diabo, o diabolos no seu original, o acusador de nossas vidas, o arqui-inimigo de Israel, o inimigo grande da igreja e do povo de Deus. Ele que será responsável pelo governo espiritual maligno implantado na terra no período da grande tribulação. Aí a Bíblia começa a descrever um outro personagem aí dessa trindade, que é a besta que sobe do mar. Está registrado em Apocalipse no capítulo 13, versículos de 1 a 3, e está escrito dessa forma: e eu pus-me sobre a areia do mar. Isso é relato do evangelista João, lá na ilha de Patmos. Aí ele continua dizendo: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como as de leão, e o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Queridos, o que significa esse relato de Apocalipse? Esta é a primeira besta. Esta besta que sobe do mar é o anticristo, chamado pelo profeta Daniel de o príncipe que há de vir. Já o apóstolo João o chama de o homem do pecado, ou o filho da perdição. Aí a Bíblia descreve os chifres, cabeça e coroa são pertencentes ao dragão, como diz lá no capítulo 12 de Apocalipse. Agora eles estão presos à primeira besta do capítulo 13. Assim também o dragão, seu poder, seu trono, grande autoridade estão ligados a essa besta que emerge do mar. E ele será responsável pelo governo político mundial.
Tá dando para entender? Grande dragão vermelho é o governo espiritual maligno que será implantado na terra. A besta que emerge do mar será responsável pelo governo político mundial no período da grande tribulação. Mas a Bíblia continua descrevendo que há uma segunda besta que sobe da terra. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 12 e 13 está escrito assim: eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Falava como um dragão, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra, os que nelas habitam, adorem a primeira besta cuja chaga mortal havia sido curada. O que esses versículos aí sugerem? O que traz de significado? A besta que sobe da terra, ela representa o falso profeta, o homem responsável agora pelo governo religioso. Presta atenção, né? O dragão vermelho, o grande dragão vermelho responsável pelo governo espiritual maligno. A primeira besta, ela é responsável pelo governo político mundial. Agora, a segunda besta, ela é responsável pelo governo religioso. Aí já vai estar representando as religiões, né? Ele é revelado pelo apóstolo João como a imagem de um cordeiro, pois se manifestará como um homem de Deus, né? Mas depois ele diz aí, um homem de Deus, um homem do povo, um homem da religião. Apesar de sua aparência dócil, o texto apocalíptico é claro: a sua boca é como boca de dragão, certo? Ele vai representar a religião, porém a doutrina dele é falsa e diabólica. Vem como um cordeiro, representando a religião, mas o que ele fala sobre ou dentro da religião é falso e diabólico. Por isso que João descreve ele como parecendo um cordeiro, mas boca de dragão. Aí vem em seguida de tudo isso, dessa trindade maligna, a destruição dela. No entanto, como Satanás deve saber, a reunião desses exércitos será para a sua própria destruição. Esse engano terminará com a usurpação satânica do governo de Deus sobre a terra. O breve falso governo de Satanás sobre a terra terminará com a segunda e gloriosa vinda de Jesus Cristo. O breve e falso governo de Satanás sobre toda a terra terminará com a segunda vinda do Messias. O apóstolo João, ele descreveu esse glorioso advento em Apocalipse 19, quando ele disse: o verdadeiro Messias virá do céu num cavalo branco, finalmente liderado pelos seus exércitos, para tomar posse da terra como rei legítimo, como rei verdadeiro, como aquele que veio vencendo para vencer, como o verdadeiro Cristo ressurreto. A batalha do Armagedon pode ser uma das grandes designações errôneas de todos os tempos, porque muitas vezes quando pregamos sobre o Armagedon, nós empolgamos uma batalha entre o bem e o mal. Uma batalha que nem vai existir, querido. Se a gente for estudar a Bíblia ao pé da letra, a batalha do Armagedon pode ser uma designação errônea. A descrição da luta entre o Messias legítimo e os usurpadores nessa batalha do Armagedon, na verdade, nem vai existir, pois o Senhor simplesmente dirá uma palavra de vitória e Satanás e os seus exércitos serão derrotados. É o que está descrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então, como muitas vezes nós pregamos que o Armagedon vai ser o palco da última batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, isso não existe. É uma falácia religiosa. Por quê?
Se a gente for entender, o bem nunca será derrotado pelo mal. O mal jamais vai vencer o bem. E entre Deus e o mal, nem batalha pode existir, porque não há de medir poder. Sempre Deus está acima, é o Todo-Poderoso, é onde reside toda a força e poder. Não há outra força que possa vencer a Deus. Aí, para fechar esse pensamento, leia comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Só pela palavra de Deus, essa trindade maligna vai se acabar, vai ser destruída, o iníquo será destruído, toda a iniquidade e exército do mal, só com a palavra, o sopro do poder de Deus, destruirá a trindade satânica, a trindade maligna. Os homens serão mortos, a besta e o falso profeta serão imediatamente lançados no lago de fogo, e você pode ver isso lá em Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a seguir. Satanás ainda não será banido, mas aprisionado durante 1000 anos, num reinado que é descrito ali no capítulo 20 de Apocalipse, onde ele vai ser aprisionado. E para ser liberto apenas numa última sedução sobre a terra, antes que ele também seja lançado no lago de fogo para sempre. É onde será a prisão dele. Inferno, Satanás, tudo lançado no lago de fogo. Você vê isso em Apocalipse capítulo 20, dos versículos do 7º ao 10º. Embora, queridos, a Escritura descreva a queda de Satanás como um evento futuro, ele já é um inimigo derrotado. Não haverá mais luta contra ele. Ele já está derrotado. Entendeu? Só está esperando a vinda de Jesus para lançá-lo nos seus cárceres, o qual ele já sabe disso. Então ele passa a enganar a nação, ludibriar o povo nessa trindade maligna, para aqueles incautos que pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem o plano da salvação, que não têm o temor de Deus, é facinho dele enganar, porque não conhecem a verdade. Quem não conhece a verdade acha que a mentira é verdadeira. E é nesses aí que a trindade maligna irá atuar. Satanás não tem nenhuma chance real de derrotar Deus, nunca, nem na imaginação. Embora ele possa se iludir a isso, e possa iludir muita gente imaginando que ele seja capaz disso. Então, tudo é imaginação, tudo mentira. O que ele pode ter encarado na realidade, na vida dele, foi a derrota dele na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz revelou-se como sendo uma esmagadora derrota no reinado de Satanás. Satanás foi derrotado na cruz, ali onde o amor de Deus pela humanidade foi demonstrado por meio da morte vicária do seu Filho unigênito, e nos trouxe salvação, e rompeu com as cadeias da morte e calou a boca da morte. Foi ali a vitória contra Satanás. A expiação foi realizada de tal maneira que os escravos de Satanás puderam ser libertos do seu poder, tornando-se livres para servir o verdadeiro Deus da história. Desde então, Jesus está construindo a sua igreja, composta dos santos de todos os tempos, que governarão com ele no verdadeiro reino de justiça. Enquanto os santos eram impedidos de aceitar o retorno do Senhor, o fim do reinado de Satanás se acaba. Deus continua concedendo graciosamente às pessoas liberdade ao arrependimento. As pessoas podem se achegar livremente ao trono da graça, se arrependerem, pedirem perdão a Deus e alcançar a misericórdia, e se abre diante delas os portais da salvação do céu, como foi daquele ladrão na cruz, Senhor, que onde o Senhor estiver, me leve também, ainda hoje eu te levo para onde eu vou.
É esse o plano de salvação, né? Jesus descreve o bem e o mal como luz e trevas e afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a verdadeira luz, mas a luz de Jesus nunca e jamais deixará de brilhar para aqueles que creem na salvação, porque as obras das trevas são más, envergonham, muitos têm medo de chegar à luz porque o pecado envergonha o homem, né? E muitos desses pecados aí escondem o homem da luz e ele fica ali dentro dos seus medos, das suas angústias, dos seus pecados, nas trevas, né? Negando a realidade da salvação. E se você se chega na luz, toda essa imundície de pecado é exposta. E João fala sobre isso no capítulo 3 do seu livro. Reconhecer a própria pecaminosidade é resultado de andar na luz da realidade de Deus. Ele nos perdoa, nos purifica, baseando no sangue, de Cristo Jesus. Como já vimos, o que sempre irá prevalecer eternamente é a Trindade Santa. O que passar disso é plágio e mentira, porque o bem jamais será derrotado pelo mal. Trindade Santa, essa é a nossa doutrina, é a que é o sumo da verdade, é a que nos dará total e completa vitória e selará a história do reino de Deus. Trindade Santa é a que descreve na Bíblia. Trindade, do latim trinitas ou tríade, de trinos, que traz para nós a palavra tripla, que define Deus como 3 pessoas, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas, numa só essência. As 3 pessoas são distintas, mas são uma substância, uma essência ou a natureza de Deus. Pois bem, queridos, este foi o nosso assunto de hoje, que não para aqui, A gente continua a estudar, a pesquisar e convida você a ler, estudar e compreender a perfeita vontade do Senhor através das Sagradas Escrituras. Por isso não pare aqui esse estudo, leia, reflita, pesquise, veja outros temas e cresça na sua fé, no conhecimento da verdade de Deus, porque está vindo aí um que é o pai da mentira e vai plagiar a verdade de Deus em mentira e vai enganar muitos. Não se deixe enganar. Viva na verdade da palavra de Deus. Viva isso no seu dia a dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal, em nome de Jesus.